Olá, tudo bem com você? Olha só, nós estamos começando a nossa primeira lição. Ou seja, nós estaremos fazendo aqui a recapitulação da lição que estudamos durante essa semana. Eu estou aqui em mãos, o meu manual, e você tem o seu aí, o seu manual, Jesus Restaurador da Vida. Esse manual é excelente. Então pegue a sua lição, o seu manual, e vamos recapitular. Eu vou colocar aqui na tela a recapitulação e aí nós vamos passo a passo entender esta lição maravilhosa. O título da lição é As Escrituras Sagradas. Vamos lá então? O que é verdade? Cada vez parece mais difícil separar o verdadeiro do falso. Vivemos em tempos confusos. Boatos se passam por fatos. Porém, percebemos que a mentira nunca termina bem e conduz para a morte. Quer saber um exemplo? O acidente de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia. A terrível verdade sobre o vazamento nuclear foi encoberta e isso levou à morte de milhares de pessoas inocentes. Então, como encontrar a verdade? Como se manter lúcido e sensato em meio à loucura produzida pela mentira que nos rodeia? O que pode restaurar a verdade? Que é uma questão de vida ou morte saber onde e como encontrar a verdade? Nesse estudo, vamos entender melhor como Deus revela a verdade por meio da Bíblia. Agora, nós vamos ler Atos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Vamos ver aqui no telão? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Nessa história, percebemos que a busca pela verdade não é algo restrito a um grupo de pessoas. De fato, todos precisamos da verdade para viver. O etíope era uma pessoa instruída, mas não conseguia entender o significado espiritual da mensagem profética. Ou seja, nem sempre cultura e instrução garantem o entendimento das coisas celestiais. Contudo, aquele oficial era sincero em sua busca pela verdade. Deus conhecia o seu coração e enviou Filipe para ajudá-lo. Ao ouvir a explicação de Filipe,
sobre a morte de Jesus, descrita pelo profeta Isaías no capítulo 53, versos 7 e 8, as coisas começaram a fazer sentido para o oficial. Seu coração se encheu de alegria e gratidão por finalmente encontrar a verdade que tanto havia buscado. Porque às vezes precisamos de ajuda para começar a entender a Bíblia? Então vamos agora para a primeira pergunta. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora nós vamos para a segunda pergunta. Onde se origina a mensagem dos profetas? Isso você vai encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Agora nós vamos para a terceira pergunta. Toda a Bíblia é inspirada? Você vai encontrar essa passagem bíblica no capítulo 3, no versículo 16 de 2 Timóteo. Vamos ler? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ok, vamos lá. A quarta pergunta. O que devemos buscar nas Escrituras? João, capítulo 5, versículo 39. Vamos ler? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora vamos para a quinta pergunta. Quem é o verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? João, capítulo 1, versículo 1 e 14. Vamos ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pergunta 6. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Vamos ver em Salmos, capítulo 33, versículo 9? Vamos ler. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Agora nós vamos para a pergunta 7. O que o centurião disse a Jesus? Por que Jesus se admirou? Mateus, capítulo 8, versículo 8 a 10. Vamos ler. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Agora vamos para a pergunta 8.
como Jesus interpretava as Escrituras Sagradas. Lucas, capítulo 24 e versículo 27. Vamos ler? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Ok, nós estamos chegando ao final dessa primeira lição e nós vamos fazer algumas perguntas para consideração. O que mais chamou a sua atenção até agora? Gostaria que você comentasse e colocasse aqui nos comentários do WhatsApp, para você pensar. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Estamos buscando a verdade nas fontes erradas? A verdade está na palavra, que revela Jesus, o plano da redenção por meio de sua morte na cruz. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8:32. Porque às vezes preferimos ficar presos nas ilusões agradáveis? Como estudar, meditar e compreender a Bíblia? Ore a Deus pedindo sabedoria antes de ler e estudar as Escrituras. Compare textos e analise o livro, o capítulo e os versos antes e depois. Medite pensando: o que Deus está dizendo para mim? O que Ele espera de mim? Levando em conta o meu conhecimento acerca de Deus, que decisão devo tomar? Agora nós vamos fazer o nosso compromisso de fé. Vamos lá? Você deseja conhecer mais a Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias? Agora um dever de casa. Estudo adicional para você. Então, você vai ter aqui, vou colocar aqui no telão, e você vai ter então o nosso, vamos dizer assim, o nosso estudo, que seria a nossa tarefa de casa, para você então durante a semana estar meditando em algumas passagens bíblicas, ok? Um forte abraço, a gente se vê no próximo estudo, na segunda recapitulação. Fiquem com Deus, até mais.